Olá, eu me chamo Cristiane Meleri, sou nutricionista, teleconsultora da Telesaúde RS. Hoje daremos início ao módulo de transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são transtornos psiquiátricos que costumam afetar principalmente adolescentes e adultos jovens, normalmente do sexo feminino, embora também hajam casos no sexo masculino. Essas doenças elas podem levar a sérios prejuízos biológicos e psicológicos e também podem aumentar a morbidade e a mortalidade. É importante ressaltarmos que, embora sejam doenças psiquiátricas, os transtornos alimentares têm um reflexo na alimentação dos sujeitos, onde a estrutura das refeições, o comportamento alimentar e o modo como se alimentam estão seriamente comprometidos. Os transtornos alimentares eles são classificados de acordo com o Código Internacional de Doenças, o CID, ou o DSM. O DSM teve uma atualização no ano passado, em 2014, onde no DSM-5, então, foram propostas modificações nos critérios diagnósticos para os transtornos alimentares. Vamos iniciar agora falando sobre a anorexia nervosa. Como pode ser observada nesta tela, a classificação diagnóstica da anorexia nervosa compreende alguns aspectos. Primeiro, restrição da ingestão de energia, levando a um significante baixo peso corporal no contexto de idade, sexo, trajetória de desenvolvimento e saúde física. Significante baixo peso é definido como menor do que o minimamente normal ou, para crianças e adolescentes, menor do que minimamente esperado. Outro critério é o medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso mesmo com peso inferior. E o último critério seria a perturbação no modo de vivenciar o peso, tamanho ou formas corporais, excessiva influência do peso ou forma corporais na autoavaliação ou persistente falta de reconhecimento da seriedade do atual baixo peso corporal. Então, para a classificação da anorexia nervosa, deve ser levado em consideração os três aspectos anteriormente citados. A anorexia nervosa, ela compreende dois subtipos. O subtipo restritivo é quando o sujeito, o paciente, ele além de ter uma restrição alimentar, que pode ser em função de dietas ou até o mesmo jejum, além disso, ele também utiliza de exercícios físicos extenuantes para promover a perda de peso. O subtipo purgativo ou compulsivo leva em consideração que o paciente pode ter alguns episódios de alimentação excessiva, que podem ser subjetivos para esse paciente, e também podem ter episódios purgativos, onde estariam sendo utilizados alguns métodos como laxantes, diuréticos e até mesmo o vômito autoinduzido. É importante ressaltar agora algumas características comuns desses pacientes com anorexia nervosa. Outro aspecto importante é deixar claro que isso não são rótulos, Cada paciente pode ter ou não essas características, mas de uma maneira geral, a anorexia nervosa ela acomete adolescentes que tem como início da doença normalmente uma dieta restritiva, que se inicia por um descontentamento com o peso ou com a forma corporal, e isso pode ser progressivamente não satisfatório e pode levar então a esse extremo quadro de desnutrição, como muitas vezes cursa com a anorexia nervosa. Outra característica comum é que esses sujeitos, esses pacientes têm um medo intenso de ganhar peso, então seria outra característica normalmente apresentada por esses pacientes.
Outra característica que também pode acometer esses pacientes com anorexia nervosa é o hábito alimentar que por vezes se torna secreto ou bizarro ou ritualizado, onde existem algumas manias peculiares, né, que eles utilizam para o momento da refeição. Alguns pacientes também, por vezes, acabam preparando seus alimentos de forma separada, ou seja, não consomem a alimentação da família, muitas vezes com o intuito de diminuir gorduras, de adição, por exemplo. Alguns pacientes, né, de outra forma, gostam muito de cozinhar, de preparar alimentos para as pessoas, para os familiares, porém não comem essas preparações. Então, podem ser dois cenários observados nesse quadro de anorexia nervosa. É importante destacar que muitas vezes esses pacientes com anorexia nervosa tendem a um comportamento de isolamento, né, de familiares e amigos, muitas vezes em função dessa restrição alimentar que eles se impõem, né? Então, isto pode cursar com este quadro. Em relação à estrutura da alimentação e ao comportamento alimentar dos pacientes com anorexia nervosa, é importante destacar que nem sempre existem refeições regulares. Esses pacientes, por vezes, costumam diminuir o número de refeições e pode evoluir progressivamente, diminuindo também a quantidade de alimentos em cada refeição. Um outro comportamento comum, né, é que os pacientes tendem a cortar os alimentos em pequenos pedaços e a mastigar muito lentamente, o que pode mascarar um pouco o comportamento alimentar, né? Dentre as escolhas alimentares, normalmente os pacientes relatam como preferências alimentares os produtos light, diet, verduras, legumes e frutas, e trazem como aversões alimentares os carboidratos de uma maneira geral, massas, arroz, pães e doces em geral, sobremesas e também em alguns casos carnes vermelhas, né? Os óleos ou as gorduras de adições como margarina, óleo para cozinhar o alimento também normalmente se enquadram dentro das aversões alimentares dos pacientes com anorexia nervosa. O tratamento para os transtornos alimentares, ele deve ocorrer por uma equipe interdisciplinar. Normalmente essa equipe interdisciplinar ela é composta por um médico clínico, um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista. Outros profissionais da saúde, como enfermeiro, terapeuta ocupacional, educador físico, também podem ser requeridos para o tratamento. Este tratamento da anorexia nervosa ou dos outros transtornos alimentares, como veremos na próxima aula, eles podem ser realizados tanto em regime ambulatorial como em regime hospitalar. Isso vai depender do quadro, né, da história do paciente, da história clínica e do quadro psicológico, psiquiátrico desse paciente. E dependendo da gravidade, pode-se optar por um tratamento ou por outro. Também é importante ressaltarmos que na literatura sabemos que a terapia cognitiva comportamental ela é uma terapia que muitas vezes apresenta bons resultados para o tratamento dos transtornos alimentares, em especial da anorexia nervosa. É importante ressaltar, entretanto, que outros tipos de psicoterapia ou até mesmo terapias mistas também podem ser utilizados para o tratamento desses transtornos. Falando um pouquinho sobre a parte nutricional, durante uma consulta, uma primeira consulta, uma anamnese, deve ser feita de forma muito detalhada, para que se possa conhecer tanto a história, né, de como surgiu essa doença. É importante também ressaltar que perguntas muito direcionadas podem atrapalhar um pouco o tratamento, então seria muito mais adequado iniciarmos uma anamnese questionando como foi sua alimentação desde a infância, desde a adolescência, do que perguntarmos de cara como foi que você iniciou esse transtorno alimentar, né? Além disso, é importante também que sejam questionadas sobre os hábitos diários, né? Porque o hábito de vida diário pode ajudar muito o profissional nutricionista e os outros profissionais da equipe
a estipular os horários de refeições e fazer combinações para que se restabeleça um comportamento alimentar mais saudável. Também nesta anamnese é importante investigar bem a atividade física, perguntando sobre o tipo, a frequência, a duração, para que se possa avaliar se a atividade física está sendo realizada e se ela não é ou se ela é um método compensatório para esse paciente. Em relação ao hábito intestinal e diurese, também é importante questionar sobre esse aspecto para observar se são feitos usos de laxantes ou diuréticos, que seriam os métodos compensatórios. Além disso, também é importante que o profissional nutricionista possa conhecer o hábito alimentar atual desse paciente. E para isso pode ser feito, por exemplo, um recordatório de 24 horas. Com base no recordatório de 24 horas, o profissional nutricionista ele pode embasar então a sua conduta, onde ele pode traçar um plano alimentar, tendo como base toda a alimentação daquele sujeito, e esse plano alimentar ele deve ser então evoluído em termos de calorias e macronutrientes toda semana. É importante que não se inicie um plano alimentar com o valor energético esperado para um peso ideal, porque pode ocorrer a síndrome da realimentação. Então, esse plano alimentar, como falei agora, deve ser evoluído toda a consulta. Na avaliação antropométrica dos sujeitos com anorexia nervosa, é importante que sejam estabelecidos nas consultas, as medidas de peso e altura para o cálculo do IMC e para poder colocar então esses valores nas curvas de crescimento, no caso de crianças e adolescentes, e também a avaliação das dobras cutâneas. Além disso, é importante também saber o peso máximo, o peso mínimo já atingido e também um pouco da história dessa evolução de peso ou da perda de peso no caso do paciente com anorexia nervosa. O acompanhamento, o manejo do paciente com anorexia nervosa deve levar em consideração alguns aspectos. A combinação de reposição de peso semanal é algo que deve ser estabelecido com o profissional nutricionista, mas também com os outros profissionais da equipe. Ou seja, essa equipe interdisciplinar sempre deve falar a mesma linguagem, todos devem ter uma comunicação muito clara e objetiva para o tratamento desses pacientes. Além disso, a combinação de peso semanal, de o paciente se pesar semanalmente, também é uma proposta interessante para acompanhar essa evolução do peso. E também é importante estabelecer com o paciente ou com seus pais ou familiares ou responsáveis qual seria uma meta de evolução desse quadro, Qual é o momento em que poderia se considerar uma manutenção de tratamento para uma possível alta. Alguns guidelines estipulam que seria importante o paciente atingir então um peso saudável para a sua altura e sua idade, e a gente poderia pensar então no IMC que ficaria dentro da normalidade, da eutrofia, O tratamento, então, como falado anteriormente, por toda a equipe interdisciplinar, com consultas com a nutrição, visando a melhoria da estrutura alimentar, do comportamento alimentar, com a psicoterapia auxiliada, com todo o manejo de consultas médicas para avaliação das questões biológicas, deve ter alguns objetivos. Entre eles, a normalização do peso, como falado agora anteriormente. Também é importante pensarmos em corrigir as sequelas biológicas e psicológicas da desnutrição, cessar as práticas que são feitas para a perda de peso e também tentar auxiliar no distúrbio da imagem corporal. Hoje falamos então sobre os transtornos alimentares e conhecemos de forma mais aprofundada sobre a anorexia nervosa.
Música